Привет, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana. Como vocês sabem, eu comecei um canalzinho na outra plataforma para falar um pouquinho de como eu estudo a língua russa e minha paixão pela língua russa. Quem não conhece, eu vou contar aqui agora um pouquinho porque eu comecei a estudar russo e também, né, eu atualmente moro na Rússia e porque eu vim pra cá, né, e porque também estou formando esse canal para passar as dicas, para mostrar um pouquinho da minha experiência na Rússia. Também quero passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre história da animação soviética, filmes soviéticos e até mesmo a própria história da União Soviética em si, que é uma coisa que me interessa muito estudar atualmente. Enfim, né? Então vamos começar pelo começo. Então, basicamente, eu comecei a estudar a língua russa quando eu estava na faculdade, né? Foi o ano de 2015. Eu estudava artes visuais até o momento. E eu já tinha a experiência de estudar o inglês também sozinha, de forma autodidata. Depois do inglês, eu comecei a falar, vou começar russo, né? Porque é o meu sonho. A língua russa apareceu com um desejo depois que eu assisti uma animação, né, soviética. E aí eu falei, como que eu nunca ouvi essa língua antes na minha vida, né? Eu pensei comigo, um dia eu vou estudar. Mas aí eu já gostava das vanguardas russas, por isso que eu pesquisava sobre animação, etc., União Soviética, filme soviético, por conta da minha influência na universidade. Então, eu lembro muito bem da gente assistindo, tinha matéria de mídia e passava muitos filmes assim, né, clássicos, por exemplo, desde aquele Encoraçado de Potemkin, até, por exemplo, Tarkovsky, Eisenstein, Dziga Vertov e assim por diante. Muitos filmes assim que eu pesquisava, eu falei, nossa, eles são muito bons em fazer o corte exatamente de uma forma muito poética, vamos dizer assim, e também como se fosse artística no sentido de design. Eu acho que os soviéticos, eles eram muito isso, a comunicação visual deles era um forte. Então, sempre me chamou a atenção isso. E aí, pesquisando sobre esses filmes, eu encontrei um filme sobre a animação soviética, mas não era exatamente o primeiro filme que eu me apaixonei. Era um filme aleatório, que foi a Tambelina. Eu comecei a assistir a versão soviética, né? Se vocês sabem um pouquinho da história da Tambelina, a menininha que tem o tamanho de um polegar. E a partir daí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre a língua russa. E aí, nos fóruns onde eu estudava inglês, tinha um russo que falou pra mim, né, eu vou falar a minha língua, que eu pedi pra ele, falei. E ele falou, aí eu falei, nossa, eu preciso estudar essa língua, soa muito bonita, né, um dia eu vou estudar. Aí, deixei, né, continuei meus estudos. E aí, quando chegou a parte do estágio, eu já tinha passado pelo meu inglês, eu já tava praticando bastante meu inglês, que eu fiz estágio
no Memorial da América Latina, uma época, e recebia muitos estrangeiros lá, vieram falando comigo, chegavam todos me desafiando, aí eu falei, gente, eu tô com medo. Então ali eu falei, agora eu tô confiante com o meu inglês, entende? E aí eu tinha começado um pouquinho antes até o alfabeto em si, o alfabeto russo. Eu falei, não é tão difícil e vou continuar. Aí dali por diante eu comecei a aprender russo. Eu falei, meu inglês eu vou deixar abandonado aqui. Então eu comecei a aprender a língua russa. E aí veio mais coisas atrás de mais coisas. Então nesse mesmo museu, o Memorial da América Latina, teve uma exposição sobre a fotografia da Segunda Guerra Mundial, que era, né, a Semana Patriótica que rola aqui na Rússia. O feriado é comemorado no dia 9 de maio e essa exposição retratava muitos fotógrafos famosos da União Soviética e eu tinha que falar sobre aquilo. E aí, por coincidência, eu encontrei a curadora, era uma russa. Lembro até hoje o nome dela, Maria, né? E a Maria, ela me ajudou bastante, uma parte assim que me ajudou, porque no meu TCC final de bacharelado em artes visuais, eu resolvi falar sobre animação soviética. E em relação à semiótica, né? Então, que era um ponto assim da comunicação que eu gostava muito. E aí eu falei, vou falar com ela. Então, eu trabalhava assim nessa parte de estágio, depois do período da faculdade, e ela foi uma curadora bem legal, porque ela explicou pra gente sobre, né, a exposição, porque eram 5 educadores, eu e mais outros 4, 6, acho que tinham 6, mas era uma turminha bem interdisciplinar, vamos dizer assim. Tinha o pessoal que era de história, geografia, relações internacionais, alguma coisa assim. Então, era bem dinâmica, assim, a nossa turma, bem envolvida. Então, a gente abrangia muitos temas, né? E eu comecei a falar, eu tenho interesse nesse tema tal, de falar sobre a animação soviética. E aí eu fiz uma amizade com ela, e ela me mandava muitos PDFs sobre o animador que eu tava querendo falar sobre ele, que é o Yuri Norstein. E aí ela falou, inclusive, depois dessa exposição, eu vou ter uma no Rio, que vai começar no Rio. Não sei se eu vou poder passar nela em São Paulo, mas já tá combinado no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aí eu, meu Deus, é a minha chance. E a exposição é sobre animação soviética. Aí eu, que coincidência. Eu falei, eu vou. Tá, participei dessa exposição, mediei essa exposição no Memorial da América Latina sobre a fotografia soviética. E dei início ao meu projeto. Eu falei, é isso mesmo, eu vou terminar a faculdade esse ano e vou que vou. E aí fui, e quando chegou a época da exposição, lá na Caixa do Rio de Janeiro, né, eu visitei, participei, conheci uma artista, que é uma russa, que faz animação também, e, né, eu nem falava russo ainda, não falava russo nessa época, eu não tinha, assim, eu conseguia, claro, entender algumas palavras, entende, já conseguia, e muitas coisas que ela me falaram, e ela, inclusive, essa artista, ela foi aluna do artista que eu tava pesquisando, que eu tava escrevendo sobre ele, que é o Yuri Norstein, que eu já falei aqui. Então, ela falou muitas coisas e eu usei tudo que, né, ela falou na exposição e sobre a vida dela, a história de vida, de como ela também faz a arte em si, como ela desenhava e produzia as animações dela. Eu falei, vou usar tudo isso. Então foi uma coisa assim, de envolver a alma russa, a União Soviética, a história da arte, tudo ali. Eu coloquei a minha alma naquele projeto e foi, tipo, a minha chance única na vida, entendeu? Aí eu aproveitei. Depois disso eu falei, terminei a faculdade, fiz ainda a minha licenciatura em Educação em Museus e, enfim, finalizei. Terminei a faculdade, falei, vou focar no meu russo porque eu quero fazer meu mestrado
na Rússia. Só que aí eu não tinha ideia do que fazer, do que, né, vir, por exemplo, do que eu poderia trabalhar. Porque eu sou muito uma pessoa multi, assim, eu faço muitas coisas. No Brasil, eu tatuei durante 7 anos, já trabalhei como professora de artes. E nas horas vagas, às vezes eu ensinava, dava workshop para quem queria aprender sobre técnicas de tatuagem ou mesmo de desenho digital para tatuagem. Então, era essa a minha função. Além de me desdobrar, né, nas redes sociais, montando portfólio, como fala, comunicação para mídia social, etc e tal. Mas enfim, meu russo começou por conta de uma paixão de ouvir a língua russa e da animação soviética. Essa é a razão principal. Então eu comecei meu estudo mais ou menos nessa época, 2015, e fui até 2018 em estudo. E na minha época, assim, não tinha muito material na internet sobre língua russa, principalmente em português, não havia. Poucas pessoas ensinavam, eram coisas assim, bem simples, né, meio para chamar aluno mesmo, não era tão exposto como hoje em dia tem no YouTube muitos canais muito bons de professores nativos que ensinam a língua russa de forma gratuita, inclusive, mas antigamente não tinha, eu procurava de várias formas, eu sou, tipo, meu hiperfoco é procurar material para estudar a língua russa. Então, até hoje eu tenho, uma penca de documentos assim salvo, de vários sites salvo, separado por tema, por tudo, etc, que eu uso e também disponibilizo aqui no meu TikTok e no meu YouTube para todo mundo, né, estudar junto. Mas enfim, aí, eu estudei de forma autodidata, sozinha, buscando materiais, e aí quando eu tava mais ou menos assim no meio, eu achei um site, que era o site do Russian Today, que era um projeto deles, assim, de divulgar a língua russa, é um curso que vai do básico, né, até o intermediário, e foi o momento que eu me desenvolvi bastante, foi nesse curso, porque muitas coisas, assim, na gramática russa, quando você tá no início, e ainda mais estudando sozinho, que quando você é autodidata, você não tem um professor para te falar todos os erros. Eu falava também com nativos, né, os nativos, eu usava o Tandem, o aplicativo Tandem, para falar com o pessoal, ou também eles me ligavam, eu falava. Então, tinha um tempinho ali do dia, dedicava, falava. Sempre mantinha o meu inglês também assim, com as pessoas conversando, né, aleatoriamente. E assim eu ia me virando, né. E esse site me deu meio que um caminho até chegar ao conhecimento total da gramática. Eu terminei ele totalmente. E aí ele já não foi mais tão suficiente pra mim, porque eu precisava de um avanço no idioma, entende? E aí eu comecei a pesquisar sobre mais sites que tinha, ou universidades mesmo que disponibilizassem algum material. E aí eu achei do Pushkin Institute, que eu vou deixar aqui também. É outro, ele é bem mais completo, esse curso, porque te dá desde o A1 até o C2, o avançado. E é um curso bem, como eu posso dizer, ele se torna muito maçante em algumas partes, porque ele tem muito exercício. Então é como se fosse você fazer, eu diria, quase uma faculdade, assim, da gramática russa, porque é um curso muito profundo. E não só isso, né, eu uso esse curso até hoje para pesquisar várias gramáticas que eu esqueci, que eu tô com dúvida, eu vou lá, pesquiso. E é um material gratuito, né? E eu vou lá, estudo, ok, bonitinho. E além disso, tem outros temas também, outros cursos, como, por exemplo, eu já fiz um curso rápido de animação nesse site em russo. Tem sobre jornalismo, tem também sobre relações internacionais, sobre muitos temas variados, ciências, e dependendo da área da pessoa, ela pode estudar um curso em russo dentro desse Pushkin Institute. Então, é meu hiperfoco, gente. É isso que eu faço. E aí, ok. Aí, depois, a minha história, né, sobre a língua russa. Mais tarde, eu falei, eu vou tentar bolsas de estudo
Era 2018. Eu falei, é a época da Copa. Da Copa eu vou tentar, né? E eu tentei também me inscrever pra vir como voluntária dentro da Copa do Mundo, só que não deu certo. E aí eu falei, eu vou tentar bolsas de estudo, mas meio que assim, aleatório, porque eu não esperava. Eu fui meio que influenciada por um amigo, que ele que me ajudou bastante na minha comunicação de russo. Ele falou, vai, se inscreve, tá, você consegue. E aí eu fui, me inscrevi, e aí me chamaram, né, pra bolsa. Eu falei, e agora? Só que aí, até então, eu falei, bom, eu não tenho dinheiro, não tenho grana, não sei o que, mas pelo menos a faculdade é gratuita. Se eu conseguir, até lá eu vou conseguir dar um jeito, né? E aí, ok, e nessa época meu pai tinha até falado que me ajudaria, etc, né, se fosse mesmo gratuita, porque se fosse na condição de passagem e se manter em outro país, é outros 500, né? E aí eu não tava preparada. E eu falei, meu, eu nem sei se eu vou conseguir. E aí nessa época aconteceram muitas coisas. Eu comecei a tatuar, comecei meu estúdio de tatu. E aí foi rolando. Aí depois de alguns meses, veio o resultado, né? Mostrando que eu tinha passado na primeira etapa. Aí eu, meu, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu tinha que fazer o quê? Então eu tinha que entregar os documentos de exames médicos, os documentos traduzidos, etc. E aí eu fui correndo atrás de uma coisa, atrás de outra. Fiz meus exames e tal, apostilhei as coisas. E aí quando chegou na parte da tradução, o tradutor falou que não ia dar tempo também. Falou que não ia dar tempo. Como assim? É muito em cima? Como eles me avisaram agora? Porque eu tinha que traduzir 2 diplomas, o histórico da faculdade, o histórico escolar, assim, em si, né? E ele, meu, não vai dar tempo, que não sei como que assim não vai dar tempo. E aquilo foi me desanimando. Aí eu falei, onde que eu vou traduzir então? E só conhecia ele, né? Que é um senhorzinho, ele estava vinculado até com o consulado da Rússia em São Paulo. E só tinha o contato dele, enfim. Aí eu, putz, mano, não acredito. E aí eu fui tentando correr atrás das coisas. E fui pesquisando os outros tradutores, se eles conseguiam entregar a tempo, tal. Aí no final das contas, eu lembro que tudo foi caindo de água abaixo. Meu pai foi mandado embora do trabalho dele. E eu falei, meu, não vai dar. Eu acho que eu desisti. Foi isso. Eu desisti naquele momento. Eu falei, não é o momento. Então, deixei passar. E aí eu escrevi pra eles, eu falei, olha, não vai dar tempo disso e daquilo. E não vai ser o momento. Aí os caras que me respondiam na bolsa, né? Eles falaram, que pena, que não sei o que. Aí, esse cara até, assim, meio decepcionado. Mas eles falaram, tudo bem, tente outra vez. Aí depois, passou um tempo, eu falei, vou continuar tentando, continuar estudando russo, quem sabe um dia, né? E eu comecei a tatuar muito, focar muito no meu estúdio. Só que assim, eu nunca esqueci a língua russa, nunca esqueci a história do que eu passei, do que eu estudei, do que eu gosto em relação, né, à Rússia. E continuei. Aí passou 2018, 2019, 2020, eu conheci meu marido, que é um russo. Eu conheci ele no início da pandemia, quando ele veio me conhecer, na verdade, no Brasil. Já era quando finalmente abriram, né, as passagens assim para o pessoal viajar. Então eu voltei a estudar a língua russa, né, de forma online, né, na pandemia, porque não tinha nada para fazer. Eu sentar aqui e falei, não posso tatuar, não posso fazer nada, ninguém sabe o que vai ser. Eu falei, vou focar aqui. E finalmente voltei para a língua russa de novo. E aí conheci ele assim, através do aplicativo Tandem, né, que é um aplicativo de idiomas onde você troca informações, corrige as outras pessoas e você ganha status por correção. E aí eu sempre corrigia esse russo que falava comigo, olha, corrige aqui meu português. Ele sempre falava comigo. E aí começamos uma amizade, até que um dia ele falou, se um dia isso tudo acabar, e ele também estava em pandemia na Rússia, né?
se um dia tudo isso acabar, eu quero ir te encontrar, né, pessoalmente, conhecer você. E aí ele veio, chegou o dia, ele veio. E aí a gente começou um relacionamento, depois ele voltou pra Rússia. Eu falei, agora eu vou me preparar só pra ir conhecer a sua família, tal. Aí eu tinha contado a minha história minha, né, sobre a Rússia, sobre porque eu comecei a estudar o idioma. E aí ele ficou mais interessado, assim, né, na minha pessoa, vamos dizer assim. E ele falou, não, você tem que continuar, né, também. Tenta sua bolsa e tal. E aí passou um tempinho, saiu a guerra, o conflito começou. E aí eu falei, gente, e agora? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, dá alguma coisa errada. Que é isso? E aí eu falei, Max, eu acho que eu sou cagona, eu não vou ir pra Rússia, não. Era pra eu ir pra Rússia, né? Conhecer a família dele. Que ele já tinha passado um tempo aqui no Brasil. E conhecer o meu pessoal, minha família, meus amigos, tal. E ele falou, agora eu espero que você vai lá conhecer todo mundo também. E você vê a Rússia como que é, etc, né? E aí eu falei, tá legal, só que aí não deu, gente, a guerra. Aí quando eu falei pra ele, mas e se eu também nunca mais te ver? Por exemplo, eles bloqueiam pra sempre a Rússia. O meu medo era esse, bloquear pra sempre a Rússia, que foi sanções atrás de sanções. Ou pior, por exemplo, você vai pro exército e aí eu nunca mais vou te ver. Aí eu falei, mano, eu não quero. Aí eu fiquei assim, vem pra cá. E aí ele veio, falou, tá bom, eu vou. E aí ele veio, puf. E depois a gente foi, viveu 3 meses e se casou. E aí eu tô aqui hoje, voltei pra Rússia. Não vou contar tintim por tintim essa história aqui. Mas enfim, a gente se casou no Brasil, moramos na minha casa. E por quase 3 anos no Brasil. E aí quando foi final do ano de 2024, a gente veio pra cá, né? Ele veio 2 meses antes, ele veio 2 meses antes porque ele tinha conseguido um trabalho aqui na área dele. E aí ele veio antes. E depois eu vim, porque eu ainda tinha cliente pra atender, gente. Eu não ia deixar ninguém na mão. Mas aí eu fiz toda a propaganda, eu falei, gente, a tatuagem... Aí eu não disse pra ninguém que eu ia embora. Eu saí do Brasil sem contar pra quase ninguém, assim, no geral. Só contava pras pessoas mais próximas e pros clientes mais íntimos, assim, que eu conheci, que eram os meus clientes favoritos, assim, no geral, que confiaram no meu trabalho. E eu falei, olha, se tiver de tatuar, tatua logo, porque eu tô indo embora. Eu falei, tô indo embora, pode ser que eu fique lá na Rússia pra sempre. Brincadeiras à parte, mas, né, eu não sei, porque eu continuei seguindo meu caminho, né? Enquanto ele tinha vindo pra Rússia, eu tava me inscrevendo pra bolsa de estudos. Eu falei, eu vou tentar, porque se uma coisa não der certo, eu tenho que ter um plano B lá, né? Porque eu não vou ficar nessa questão, por exemplo, da guerra. A gente viveu, né? Que na Rússia é chamado de Operação Especial Militar. A gente sofreu todo esse período com as notícias, porque a gente ouvia tantas notícias que chegavam internacional no Brasil e o Max sempre participava das notícias dentro da Rússia, ele sempre estava ali ouvindo. Então eram muitas coisas que aconteciam e no final das contas a gente entendeu que eles estão levando, né, esse conflito adiante e que vai sempre rolar isso e ninguém sabe, pode durar 30 anos, 50 e você vai perder de voltar para o seu país, entende? Então, o medo dele não era nessa questão também sobre ir pro exército ou não. Ele falou, esse daí é muito mais para quem está disponível a lutar pelo exército, a lutar pela Rússia, quem já servia. Então, eu não vou ser chamado, as chances é mínima. Se acontecer alguma coisa do tipo, é porque vai ser uma guerra já, tipo assim, catastrófica, mundial, vamos dizer. Ele falou, vamos que lá tá tranquilo. Você não vai precisar ficar com medo. A Rússia não foi atacada, então o meu medo era de a Rússia ser atacada. Aí eu falei, não, gente, se ninguém atacou dessa forma a Rússia até agora, significa que ninguém vai atacar. E
E aí eu criei essa confiança, né? Eu falei, vou tentar minha bolsa de estudo e vou ir. Aí eu me inscrevi e aí ele veio. E aí ele ficou trabalhando um tempinho, enquanto eu também estava trabalhando no Brasil para juntar mais alguma graninha, porque se as coisas derem errado, como a gente ia, né, sair dali, da Rússia, vamos supor, porque as passagens estavam extremamente caras, né, na época. E ainda estão até hoje. Até hoje. Eu lembro de um período que, quando o Putin lançou um discurso que todos esperavam, né, a mobilização nacional, no sentido, né, de mobilização militar. 1 minuto antes dele terminar esse discurso, e que engraçado que eu não lembro nem que horário era, que as passagens de avião na Rússia esgotaram em 5 minutos. E aumentaram o valor para 100 mil reais, como se fosse 100 mil reais. Imagina, você comprar uma passagem por 100 mil reais, chegou a esse tanto. E aí, ok, então imagina o que passava na nossa cabeça, assim, tipo, voltar pra Rússia. Então eram muitas coisas assim sobre isso, dinheiro lá, começar a vida lá, recomeçar a vida aqui no Brasil, como a gente recomeçou lá no Brasil, agora que eu tô aqui na Rússia. Então, muitas questões, porque mudar para um país, mesmo sendo, por exemplo, o dele mesmo, para ele ia começar tudo do zero. A única coisa que ele tinha era o apartamento. Que nem eu no Brasil, eu deixei minha casa, acabou. A parte do meu sobradinho. Então, imagina, você começar tudo do zero, sendo que você já abandonou o seu trabalho lá. Então você vai ter que recomeçar, é isso. E aí eu vim com esse intuito de recomeçar e, né, estudar a língua russa e tal. Aí chegando aqui, achei tudo maravilhoso, muito mágico. Eu falei, eu quero chegar. Era pra eu vir mais tarde, ele queria que eu viesse no verão pra eu não ficar tão chocada. Aí eu falei, não, eu vou no inverno, eu quero me chocar. É o inverno que é bom, nunca vi neve, eu vou chegar no verão? Não sou dessas pessoas, eu quero chegar já chegando. Já com o choque assim, ó, na realidade. E foi a melhor coisa da minha vida que me aconteceu, assim. Eu cheguei na Rússia e falei, incrível mesmo. Enfim, aí depois disso, eu tenho, como eu falei, esse amigo meu que me ajudava a estudar russo. Ele me mandou um link. Ele e minha outra amiga, eles moram no sul da Rússia. E eles me ajudaram a estudar um pouquinho da gramática. Às vezes a gente conversa e tal. Eles me mandaram um link sobre o curso de mídias, né? Sobre jornalismo do Russian Today, que é o jornal que vocês sabem que é estatal aqui na Rússia. É um jornal do estado. Enfim, aí ali eu comecei a deslanchar, porque eu falei, meu Deus, é muita coisa pra aprender, muitas palavras e assim por diante. Aí nisso eu fui correndo atrás dos documentos, atrás de todas as coisas aqui, porque é muito difícil, a Rússia é um país muito burocrático. E, enfim, acabei esperando a aprovação da minha bolsa. E aí quando foi em maio, eles me mandaram um resultado falando que eu fui aprovada. E aí eu falei, gente, não acredito. E enfim, né, eu vou estudar agora Relações Internacionais em Moscou. Então tô bem ansiosa para esse momento. Enfim, e essa foi minha história sobre a língua russa e a Rússia. Entendeu? Então, se você tem... O que eu posso falar aqui pra vocês como conselho? Às vezes, realmente, tem gente que fala assim... uma oportunidade não bate 2 vezes na porta. Não é verdade. Você tem que seguir sua intuição. Se você sente que você quer muito, mas você também sente que não é o momento, é melhor não fazer. É melhor confiar no que aquilo tá falando pra dentro de você. Entende? Então é isso. E também nunca se deixar desmotivar. Principalmente quando você tá aprendendo um idioma. E principalmente quando você quer realizar os seus sonhos. E é isso. Bom, essa foi minha história. Espero que vocês tenham gostado. Quem se identificou com ela pode dar o like, se inscrever aí no meu canal. E é nóis.
Pacá, pacá.